Mudança faz parte da vida. O tempo passa, experiências acontecem, aprendizados surgem, SIGs. Ainda assim, muitas pessoas parecem permanecer exatamente iguais, repetem os mesmos comportamentos, cometem os mesmos erros e mantêm as mesmas atitudes, mesmo quando essas atitudes causam problemas. Por que algumas pessoas nunca mudam? A primeira resposta pode parecer simples. Mudar exige consciência. Para mudar, alguém precisa primeiro reconhecer que existe algo a ser mudado. E isso nem sempre acontece. Muitas pessoas não enxergam seus próprios padrões. Aquilo que para os outros parece óbvio, para elas parece normal. Existe um fenômeno psicológico chamado ponto cego. Assim como não conseguimos ver nosso próprio rosto sem um espelho, também temos dificuldade de perceber certos comportamentos em nós mesmos. Curious. Sem consciência, não existe transformação. Outro fator importante é o conforto. Mesmo quando um comportamento traz consequências negativas, ele pode ser familiar, e o cérebro humano prefere o familiar ao desconhecido. Mudar exige entrar em território novo, exige abandonar velhos hábitos e construir novos. E isso gera esforço, desconforto e incerteza. Algumas pessoas preferem lidar com os problemas conhecidos do que enfrentar o desafio de mudar. Existe também o orgulho. Admitir que precisa mudar significa reconhecer que algo estava errado. E para algumas pessoas, isso é difícil demais. O orgulho cria uma defesa interna que impede a reflexão. Em vez de questionar a própria atitude, a pessoa passa a justificar o comportamento. Quando o orgulho fala mais alto, a mudança se torna improvável. Outro motivo é a falta de responsabilidade emocional. Algumas pessoas culpam constantemente fatores externos por suas dificuldades. Outras pessoas, circunstâncias, azar, injustiça. Quando tudo é culpa do mundo, não existe motivo para olhar para dentro. Mas mudança verdadeira começa quando assumimos responsabilidade pelo próprio comportamento. Há também o fator identidade. Muitas pessoas constroem uma identidade baseada em certos comportamentos. Mesmo que esses comportamentos sejam prejudiciais, eles fazem parte da forma como a pessoa se vê. Mudar, nesse caso, significaria reconstruir a própria identidade. E reconstruir quem somos pode ser assustador. Existe ainda o medo da mudança. Mudança exige adaptação, exige aprender coisas novas, rever crenças antigas, aceitar que talvez estivéssemos errados por muito tempo. Nem todos estão preparados para esse processo. Algumas pessoas preferem manter estabilidade, mesmo que essa estabilidade signifique repetir padrões negativos. Mas também existe outra verdade importante. Ninguém muda apenas porque alguém pediu. A mudança real quase sempre acontece quando a própria pessoa percebe a necessidade de mudar. Enquanto essa percepção não acontece, qualquer tentativa externa de mudança costuma gerar resistência. Talvez por isso muitas relações enfrentem frustração. Esperamos que alguém mude porque acreditamos que deveria mudar. Mas mudança não pode ser imposta. Ela precisa ser escolhida. Isso não significa que pessoas não possam evoluir. Pelo contrário, a história humana está cheia de exemplos de transformação profunda. Mas essas transformações geralmente acontecem depois de momentos de consciência, reflexão ou impacto emocional. Às vezes, a mudança vem depois de um erro significativo, depois de uma perda, depois de perceber que continuar igual não é mais possível. A pergunta então muda. Não é apenas porque algumas pessoas nunca mudam. A pergunta é: elas realmente nunca mudam ou ainda não chegaram ao momento em que a mudança se torna inevitável? Porque muitas vezes o que parece imobilidade é apenas resistência temporária. E mesmo assim, existe outra lição importante. Não podemos viver esperando que alguém mude. A única mudança que está sob nosso controle é a nossa própria. Talvez a maior maturidade esteja em entender que algumas pessoas mudam com o tempo e outras permanecem exatamente como são. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe um comentário com a sua opinião. Você acredita que as pessoas realmente mudam? Se inscreva no canal para continuar refletindo sobre perguntas que quase ninguém tem coragem de fazer.
Deixe o like para que esse tipo de conteúdo continue existindo e ative o sininho, porque às vezes uma única pergunta pode mudar a forma como enxergamos as pessoas ao nosso redor.